essas provas. Então, é uma preocupação grande. Porque o IDEB não é para ranquear escolas, não. Mas, de fato, eu entendo o IDEB como uma prestação de contas à sociedade do trabalho que nós, educadores, realizamos no âmbito das escolas. Então, um bom dia. Vamos para os nossos acordos. Então, o doutor Joagner, ele vai iniciar a palestra. E aí, a gente só vai abrir no final da fala do doutor Joagner. Todos vocês utilizem o chat, vão anotando aí, e no final da palestra, da fala do doutor Joagner, a gente abre para a discussão. Então, doutor Joagner, seja bem-vindo, concluindo com chave de ouro a nossa semana pedagógica, e aí passo a palavra para o senhor para proferir a sua palestra. Um bom trabalho. Um bom dia, secretária Guia, nossa moderadora e presidente do Conselho de Educação Leica, todos os profissionais que estão aqui presentes na Secretaria de Educação, contribuindo para que esta semana pedagógica, mesmo diante das dificuldades, né, que se apresentam do cenário atual, as dificuldades tecnológicas, como Leica falou, nenhum de nós aprendemos nos bancos das universidades como dar aula na internet, como participar de audiência virtual, no meu caso especificamente. Então, tem sido um grande desafio para todos nós, mas parabenizar pela brilhante semana pedagógica que hoje se encerra e agradecer pela oportunidade que me foi dada de estar aqui encerrando este momento com todos os profissionais da educação do município de Picuí, tratando de um tema que talvez não fosse o melhor tema ou o mais agradável tema que nós pudéssemos estar hoje falando com os professores, com os profissionais, com o servidor público em geral. Mas, de antemão, eu gostaria de deixar claro e pedir licença a cada um de vocês que nos acompanha neste momento, para que a gente possa fazer uma palestra no sentido jurídico. Em momento algum eu vou aqui estar dando opinião, ou meu ponto de vista, ou avaliando se a lei complementar 173 de 2020, ela é boa, se ela é ruim. Não, porque a gente não ia chegar aqui a um denominador comum. Eu costumo sempre dizer que avaliar a beleza de uma lei, o mérito de uma lei, se essa lei é boa, se essa lei é ruim, ela deve ser feita no processo legislativo, na criação da própria lei. Lá em maio do ano passado, quando esta lei foi votada, quando o Brasil fez esse pacto federativo para enfrentamento à Covid-19. E agora não adianta mais a gente estar discutindo se a lei é boa, se a lei não é boa. É lei. Infelizmente ou felizmente, é lei. E se é lei, a gente está aqui para que a gente possa cumpri-la e cumpri-la da forma mais bondosa, digamos assim, da forma mais favorável para o servidor público. Eu acredito que este seja o interesse de todos nós, pelo menos o meu interesse particular. Se nós encontramos uma lei que, porventura, traga algum tipo de prejuízo para qualquer setor que seja, a minha função como advogado não é de tornar o que já é duro mais duro ainda. Não. A minha função como advogado, como servidor público, como representante não só do município de Picuí, mas de servidores que compõem o município de Picuí, é de tentar encontrar uma solução para que os danos eventualmente causados por determinada legislação sejam os mínimos possíveis, para que a gente possa ter uma convivência harmoniosa, para que a gente possa ter uma solução boa para todos. A gente deixar um pouquinho de lado a questão da luta de classes, de achar que uma lei é uma lei apenas para perseguir determinada classe, e passar a entender
que determinadas legislações elas trazem prejuízos para todos, e já que a legislação está aprovada, é uma legislação que a gente não tem como voltar atrás, que a gente possa encontrar uma forma de minimizar esses danos. Então, em momento algum, eu vou aqui ao longo desta palestra tecer elogios ou críticas acerca desta lei complementar federal, desta lei 173 de 2020. Eu vou aqui apenas apresentar a cada um dos senhores e das senhoras as dificuldades que nós vamos enfrentar até 31 de dezembro de 2021 em decorrência dessa lei e tentar encontrar em conjunto soluções para que essas dificuldades elas possam trazer um menor transtorno, um menor prejuízo para cada um dos servidores municipais. Falar de lei não é legal, não é legal não no sentido da legalidade, mas no sentido da agradabilidade. Até para nós que somos profissionais das ciências jurídicas, uma palestra só para a gente estar aqui esmiuçando artigo de lei não tem coisa mais chata. Imagine para quem não é, do mundo jurídico, da ciência jurídica. Então, para a gente iniciar, para a gente ter um momento até de uma certa descontração, eu trouxe para vocês um vídeo, uma animação que me foi apresentada em março, abril de 2020, logo quando começávamos a viver o período, a pandemia mais de perto, a questão dos decretos, a questão do fechamento de escolas, do fechamento de comércios, enfim. Me passaram essa animação e eu resolvi trazer para cada um de vocês. Na época, me apresentaram como uma profecia de Raul Seixas. E aí, para a gente iniciar esse momento mais com um momento de descontração, eu gostaria de compartilhar com vocês esta animação rapidinho para a gente dar início à nossa temática propriamente dita. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei. Bom dia que a terra parou, bom dia que a terra parou. Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa, ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. Dia que a terra parou, no dia que a terra parou, no dia que a terra parou, no dia que a terra parou. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha nada para ensinar.
para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não estava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, oh yeah! No dia que a terra parou, foi no dia que a terra parou, oh, oh, no dia que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei. Pois é, pessoal, se a gente não soubesse, né, que Raul Seixas não está mais vivo, pelo menos fisicamente, nenhum de nós teria dúvidas acerca do fato de dizer que esta música foi feita para os dias atuais, para a realidade atual. E eu queria pegar um trechinho dessa música, eu vou aqui compartilhar o slide que eu preparei. Eu queria compartilhar com vocês um trechinho dessa música que eu acho que foi o único trecho que Raul Seixas errou. O único trecho que Raul Seixas errou foi justamente essa partezinha que diz: e o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. Eu digo que esta frase, este trecho da canção, foi o único trecho em que Raul errou, porque nós conseguimos chegar a um momento diferente do momento que Raul viveu, em que essas novas tecnologias nos proporcionou fazer com que o aluno estudasse. Ele pode não ter saído de casa para estudar, mas a escola se transformou, a escola adentrou a casa desse aluno. O professor não poderia estar fisicamente na casa do aluno, mas estava virtualmente. O professor saiu sim para lecionar. Talvez o professor tenha lecionado muito mais neste ano de 2020 do que em todos os anos anteriores de sua atividade profissional. O professor ele teve que adaptar uma jornada de trabalho privada com uma jornada pública. E, ao contrário do que a canção diz, a canção fala que não tinha mais nada para ensinar. Nós tivemos, sim, tanta coisa para ensinar neste ano de 2020, mas também tanta coisa para aprender. Os professores, os profissionais da educação, não só ensinaram, mas aprenderam. Imagina aí, Leica, uma semana pedagógica 2020 nos moldes dessa semana pedagógica que nós estamos tendo em 2021. Praticamente era impossível de acontecer, porque nós não tínhamos uma realidade virtual tão próxima de cada um de nós. E foi este momento de dificuldade, foi esse momento de turbulência em decorrência da pandemia da Covid-19,
que nos fez parar um pouco para aprender mais, para estudar mais, para ensinar mais e para dar uma nova cara à educação, de modo que nunca mais os cursos de licenciatura neste país, Leica, depois de 2020, serão os mesmos. Com certeza, novas cadeiras, novas disciplinas, um olhar diferenciado, principalmente para a questão das ferramentas tecnológicas, adentrará aos bancos das universidades. E cada um de vocês, profissionais da educação, tiveram, com todos os trancos e barrancos, e nós que fazemos parte do Conselho Municipal de Educação, que o digamos. Pois é, muitas vezes levando pedradas, muitas vezes levando aplausos, errando, acertando, mas aos trancos e barrancos nós conseguimos chegar a um modelo de fazer educação virtual, a um modelo de fazer educação remota, que talvez não seja o melhor, mas é o melhor que nós temos. Talvez nós não tenhamos chegado ao ápice, ao cume da educação remota, mas eu tenho certeza que cada um dos senhores e senhoras profissionais de educação deram o melhor de si naquele momento para fazer com que o ensino-aprendizagem pudesse ser desenvolvido. E graças a Deus, nós estamos chegando a resultados frutuosos. A exemplo da premiação da Olimpíada, né, de Astronomia, onde nós tivemos grandes destaques, grandes resultados aqui no município de Picuí. Então, eu queria, antes de falar da lei propriamente dito, eu queria fazer essa reflexão. Porque eu costumo dizer que nós nunca podemos procurar apenas os defeitos ou as coisas ruins dos momentos difíceis que a gente passa. Pelo contrário, a gente aprende tanto, a gente conquista tanto nos momentos de dificuldade, que se a gente passar o tempo apenas reclamando sobre o que poderia ter acontecido, a gente perde as oportunidades de aprender com o que conquistamos. E era essa a reflexão inicial que eu queria fazer com os senhores e com as senhoras. Mas aí, vamos iniciar propriamente dito, não sei se está conseguindo passar os slides. Chega, né? Pronto. Vamos falar inicialmente a apresentação dessa LC 173 de 2020, o que vem a ser a Lei Complementar 173 de 2020, para que muita gente, eu estava até escutando esses dias, Leica, uma pessoa falando em decreto 173 de 2020. Eu sei que foram tantos decretos, tanta realidade normativa no ano 2020, mas aqui nós não estamos diante de um decreto, não. A gente está diante de uma lei complementar aprovada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, sancionada pelo presidente da República deste país, desta República. E essa Lei Complementar 173 de 2020 é um programa federativo de enfrentamento ao coronavírus, ao Covid-19. Na verdade, diante dessas novas realidades, do auxílio emergencial, da questão dos investimentos extra-orçamentários que o governo federal fez ao longo do ano de 2020, nós sabemos que quem aqui é professor de matemática ou que pagou alguma disciplina na área de economia sabe que o país não fabrica moeda a torto e a direito. Nós temos uma reserva monetária, nós temos uma reserva cambial, e aí eu vi que ele está aqui presente, eu sempre lembro do meu professor de geografia, Gerlando. Gerlando sempre fazia questão, quando trabalhava economia e geografia, ele falava sobre essa evolução da política cambial, passando pela fase do câmbio, fase do ouro, fase hoje da moeda eletrônica, e aí nós sabemos que só se produz dinheiro, só se fabrica dinheiro neste país. A Casa da Moeda só tem como colocar dinheiro nas ruas, digamos assim, se por acaso a gente tiver reserva financeira.
Então, não é chegar, hoje eu vou imprimir 200 bilhões de reais em moeda. Não, não é assim. A gente tem que fazer essa fabricação de dinheiro propriamente dito quando nós temos reserva financeira. E aí, diante dessas novas realidades, desses gastos extra-orçamentários, houve a necessidade de se formar um programa federativo de enfrentamento ao coronavírus para que a economia não quebrasse, para que o país não quebrasse, propriamente dito. E o reflexo desse programa federativo, ele se dá principalmente no setor financeiro. E é aí onde entra a maior polêmica, porque mexe diretamente nos nossos bolsos. Essa Lei Complementar 173 de 2020, ela vai mexer diretamente no bolso de cada um dos servidores públicos. Ninguém vai ficar de fora. Não, por isso que quando eu abria essa palestra, eu dizia que analisar essa lei é um pouquinho de jogar, de tirar de lado a questão da luta de classes. Porque quando a gente fala em luta de classes, a gente fala em uma classe ganhando e uma classe perdendo. E aqui, diante da Lei Complementar 173 de 2020, todos perdem, ninguém ganha. Todos os servidores públicos deste país, do presidente da República ao profissional de nível de apoio do ensino, dos municípios, todos vão perder, vão ter reflexos financeiros acerca dessa Lei Complementar 173 de 2020. Então, foi uma tomada de medidas por todos os entes federativos para garantir a pactuação do programa, para garantir a saúde financeira deste país. E aí, exatamente, nós vamos ver que o primeiro reflexo se deu agora, no mês de janeiro, com a questão dos reajustes. Mas aí, antes da gente chegar no artigo 8º da lei, que é onde vai falar exatamente sobre essa questão do reajuste, a gente tem aí uma necessidade fundamental do princípio da publicidade. Nunca um princípio da publicidade ele foi tão aplicado, nunca o princípio da publicidade foi tão exigido neste país como agora, neste período de pandemia. E quando a gente vai para mencionar essa questão do princípio da publicidade, a gente não está se referindo apenas à publicidade dos poderes, à publicidade dos gastos públicos, mas o princípio da publicidade, ele está afetando diretamente você, servidor da educação, eu como servidor público, todos nós. Surgem dicotomias. Por exemplo, a publicidade dos atos e o direito à imagem. Todos nós sabemos que essas aulas remotas, essa nova realidade virtual que a educação brasileira está passando, nos fez com que conseguíssemos juntar cada vez mais provas, cada vez mais documentos acerca da atividade que nós estamos realizando ao longo deste período. E aí entra uma dicotomia. Como é que eu vou fazer a publicidade dos atos, a publicidade da minha aula, a publicidade do meu trabalho na escola, resguardando o direito à imagem da criança e do adolescente? Nós sabemos que o direito à imagem, ele é um direito que precisa ser preservado. E aí a primeira reflexão que nós queríamos fazer com vocês, profissionais da educação, principalmente com os professores. Nós sabemos que diante dessa realidade virtual, muitos projetos, a gente falava muito, Leica, nos projetos integradores, né, num primeiro momento do sistema remoto de ensino aqui no município de Picuí, nós precisamos avaliar como é que nós estamos oferecendo a publicidade dos nossos atos, a publicidade dos nossos projetos, para resguardar também o direito à imagem. Não é porque a realidade agora vai ser virtual que o princípio da publicidade ele vai ser mais importante que o direito à imagem da criança e do adolescente. Por isso que é importante para vocês, professores, é importante para vocês, profissionais da educação,
sempre que forem fazer a publicidade dos atos, das aulas, dos projetos que vocês realizam, tenham muita cautela como os alunos, como os estudantes estão aparecendo. Ter cuidado até no estilo da vestimenta, ter cuidado na forma como esse aluno é abordado, principalmente quando nós estamos trabalhando temas através de apresentação em peças de teatro, etc., para que a gente não possa terminar por ferir um direito à imagem do estudante. Eu sempre digo, e aí eu tenho também um trabalho, eu realizo um serviço, Leica, na igreja, com os jovens. E sempre que a gente faz a apresentação com os jovens, principalmente a apresentação com temas polêmicos, voltado a drogas, voltado à prostituição, etc., todos nós estamos numa cidade pequena e todos nós conhecemos a realidade de cada um. Então, como é que eu vou colocar para fazer o papel do beberrão na peça de teatro aquele aluno cachaceiro, aquele jovem cachaceiro que a gente sabe que já tem fama de cachaceiro na cidade, infelizmente? Como é que eu vou colocar, por exemplo, aquela moça, aquela adolescente que a gente sabe que tem uma vida de relação amorosa, ativa, desregrada, para realizar, por exemplo, um papel de uma jovem prostituta, por exemplo? Então, é um cuidado que a gente tem, por exemplo, na nossa realidade lá na igreja, e é um cuidado também que nós aqui na educação devemos ter, para que depois esse direito à imagem, ele não seja, digamos assim, descumprido, e de repente a gente termine criando uma tempestade no copo d'água, como com tantos e tantos vídeos que a gente vem observando aí, que viram memes recentemente, até com o arcebispo de Natal, o Dom Jaime Vieira Rocha, ganhou o mundo, né? Uma colocação dele, que aí a gente não vai entrar no mérito, mas que uma palavra mal colocada nas redes sociais pode se transformar numa tempestade. E quando a gente fala em direito à imagem, a gente não está se referindo apenas ao direito à imagem da criança e do adolescente, mas o direito à imagem também de vocês, servidores públicos, vocês, profissionais da educação, a forma como vocês se apresentam numa aula remota, até a roupa que você se apresenta. Você não vai dar uma aula remota, por exemplo, trajando a mesma roupa que você faz faxina na sua casa, por mais que você tenha terminado de fazer a faxina na sua casa, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter em relação a isso. Como também a dicotomia que existe entre a publicidade dos atos e o direito de privacidade. Nós estamos transformando, como eu disse no início dessa palestra, as casas dos nossos alunos em verdadeiras salas de aula. Então, de repente, o aluno está aqui na frente do computador e quantas e quantas vezes a gente, graças a Deus, aqui no município de Picuí, eu não ouvi falar de nenhum caso, mas no país, o aluno aqui na frente do computador assistindo a aula e o pai espancando a mãe atrás e aquela cena de violência doméstica sendo transmitida para todos os outros alunos aqui na aula virtual, né? na atividade remota. Até um ministro, um desembargador de um tribunal de justiça aqui do nosso país, estava só de paletó e camisa social, levantou-se, estava de cueca, passou o desembargador de cueca na tela para todo o país. Então, são cuidados que a gente tem que ter com a questão da privacidade, sem esquecer que nós estamos dentro das nossas casas e que os nossos alunos também estão dentro de suas casas. Então, temos que ter esse cuidado com a questão da privacidade e evitar que situações como essa possam acontecer no nosso dia a dia. Então, são desafios e cuidados que devemos ter no tocante ao uso dessas novas tecnologias. O WhatsApp, nós sabemos que o WhatsApp ele se tornou uma grande ferramenta, principalmente para aquele aluno que não tinha um celular com grande capacidade tecnológica para desenvolver, assistir uma palestra, uma aula, por exemplo, através do Google Meet. Mas a gente tem que entender que o nosso WhatsApp, o mesmo WhatsApp que eu utilizo para
por exemplo, defender o nosso aluno, o mesmo WhatsApp que eu utilizo para ensinar ao meu aluno, é o WhatsApp que eu realizo atividades da minha vida pessoal. Então, é muito importante que cada um de vocês, como profissionais da educação, tenha a questão da regra. Ora, se meu horário de trabalho é de 7 da manhã ao meio-dia, eu só vou atender o aluno no meu WhatsApp pessoal de 7 a meio-dia. Deu 12h05, não é mais meu horário, eu não tenho mais obrigação de atender aquele meu aluno no WhatsApp. Fecho, não abro a mensagem. Gente, isso aí pode até parecer mal educado, mas não é má educação, é questão até de saúde do trabalhador. Vocês já imaginaram estar meia-noite respondendo perguntas sobre dúvidas dos alunos nas redes sociais? O maior erro que eu fiz na minha vida nessa pandemia foi ter divulgado o meu telefone pessoal para tirar dúvidas da população na pandemia. Sem mentira nenhuma, gente. A título de hoje, meu WhatsApp possui 1.144 conversas não lidas. Você tem noção do que é você ter 1.144 conversas não lidas em um WhatsApp? E o pior é que eu não tenho nem como resetar ele, porque eu não sei o que é mensagem privada e o que é mensagem pública. E para completar a situação, recentemente uma pessoa me fez uma pergunta sobre se podia realizar uma festividade aqui no município de Picuí pelo WhatsApp. Eu não vi a mensagem, simplesmente não respondi. A pessoa entendeu que o calado era um sim. Aí foi para denunciar a promotoria mandou saber da pessoa quem tinha dado autorização para ela realizar a festa. A professora fez, doutor Joagne. A promotora liga para mim e diz, olha, eu estou muito preocupada, porque disseram que aqui o senhor disse que podia fazer a festa, não tinha problema nenhum, e deu autorização. Eu vou processar o senhor por improbidade administrativa por omissão. Eu disse, doutora, está complicado, porque eu não vi nem essa mensagem. E aí tudo foi esclarecido. Mas olha só o tamanho do problema que ia sendo gerado por causa dessa questão do uso, da não diferenciação do que é o meu horário de trabalho para o que é o horário de trabalho através do WhatsApp. Então, a minha orientação como procurador jurídico do município para cada um dos senhores e senhoras, professores, profissionais da educação, é justamente essa, a de não atender ou responder qualquer mensagem de aluno ou de pai de aluno fora do horário de trabalho. Porque senão, primeiro, vai ser algo completamente desagradável para vocês. Segundo, pode gerar problemas como esse que ia acontecendo comigo. Graças a Deus que eu não respondi, senão eu estava hoje processado, porque o meu silêncio foi interpretado como um sim. Já imaginou se eu tivesse dado algum tipo de resposta? Certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na apresentação. Pronto. Voltou. Então, são esses cuidados que a gente deve ter, né? Ter o cuidado também do professor, sempre que for dar aula, evitar dar aula com a câmera fechada. O professor é o protagonista naquele momento. A câmera tem que estar aberta. O aluno já sente a falta do contato físico do professor. Se não tiver nenhum contato visual, aí a relação se quebra por completo, certo? Então, são essas questões sobre o princípio da publicidade que eu queria levantar com cada um de vocês. E aí, já partindo para... Mas é importante a gente ter esse trabalho educativo com o aluno também, né? É importante que a gente possa trabalhar essa questão com o aluno, dizer, olha, aluno, tio ou tia, ou se for um aluno mais avançado, do professor, ele só estará disponível até tal dia, até tal horário. Por quê?
Porque tem outras atividades, tem outras funções, eu não tenho como ficar o tempo todo no celular. Então, sempre que quiser falar conosco, nos procure de tal hora a tal hora. A gente precisa regrar. O grande problema é justamente essa ausência de regramento. Porque se a gente acostuma sem as regras, depois para a gente aplicar essas regras, aí vai ser mais complicado ainda, né, Leica? Então, passando aqui para outro ponto interessante da lei, para cada um de vocês, é a questão das nulidades. O artigo 7º dessa Lei Complementar 173 de 2020, ela diz que é nulo de pleno direito. O que é que significa essa palavra no direito? Nulo de pleno direito. O que é nulo de pleno direito é um ato, alguma coisa que nunca existiu e nunca vai existir no mundo jurídico. A gente todo mundo já ouviu falar na questão do direito adquirido, né? Ah, mas eu tenho direito adquirido. O que é nulo de pleno direito não gera direito adquirido. É como se aquilo nunca tivesse existido na esfera jurídica. Então, esse artigo 7º da Lei Complementar 173 de 2020 declarou nulo de pleno direito até 31 de dezembro de 2021 qualquer ato que provoque aumento da despesa com pessoal, salvo as determinações legais anteriores à pandemia. Então, o primeiro prejuízo no bolso do servidor público foi esse. Ainda que o prefeito sancione uma lei, ainda que todos os vereadores aprovem uma lei que gere um aumento de despesa com pessoal, essa lei ela é nula de pleno direito. Ela não gera nenhum tipo de direito adquirido, salvo lei anterior ao período da pandemia, lei anterior a março de 2020. Então, assim, é o primeiro ponto polêmico desta norma. Nós não teremos qualquer repercussão financeira para todos os servidores públicos até 31 de dezembro de 2021, salvo aquelas que tenham sido garantidas por leis anteriores à pandemia, como é o caso, por exemplo, da progressão de níveis, que nós vamos ver daqui a pouco. A grande dúvida, né, que ficou entre os servidores públicos municipais. Quinquênio. Como é que fica a questão dos meus quinquênios? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas, de antemão, eu quero deixar bem claro para vocês que o que for de vantagem financeira criada por uma lei anterior a março de 2020, ela vai ser aplicada no contra-cheque de cada um dos senhores e das senhoras. Agora, se for uma lei posterior a março de 2020 até 31 de dezembro de 2021, qualquer alteração financeira, qualquer ato que promova um aumento da despesa com pessoal, ele é considerado nulo de pleno direito pelo artigo 7º da Lei Complementar 173 de 2020. Outra questão que é nula de pleno direito é a aprovação ou sanção de qualquer norma que altere, reajuste ou reestruture carreiras e cargos do poder público. Os professores, por exemplo, têm um plano de cargos e carreiras criado no ano de 2008. Então, este plano ele é válido. Todas as vantagens estabelecidas neste plano, elas são válidas, porque foi uma lei anterior à pandemia. Agora, qualquer alteração desta lei que aconteça até 31 de dezembro de 2021, ela é nula de pleno direito. Eu não posso reajustar, eu não posso alterar, eu não posso reestruturar carreiras e cargos neste momento em relação ao poder público até 31 de dezembro de 2021. Aí a gente entra nas proibições, propriamente dito. Lembrando, essas proibições, elas não são definitivas. Elas são proibições até 31 de dezembro de 2021, estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar. Eu não vou dizer todas as proibições, porque muitas delas não são relacionadas aos servidores públicos. Eu vou aqui focar apenas naquelas que são relacionadas diretamente
a cada um dos servidores. Primeira proibição, como nós já falamos, a lei, além de no artigo 7º falar que esse reajuste ele é nulo de pleno direito, ela faz questão de reiterar no artigo 8º que está proibida até 31 de dezembro de 2021 a concessão de vantagens, aumentos, reajustes ou adequações remuneratórias, salvo se autorizadas em período anterior à pandemia. Então, eu tenho uma lei que garante um tipo de vantagem financeira, um tipo de aumento remuneratório ao servidor público. Eu vou observar. Essa lei, ela foi feita antes ou depois de março de 2020? Se essa lei ela foi antes de março de 2020, eu tenho direito, sim, a essa vantagem, eu tenho direito, sim, a esse aumento, a esse reajuste. É depois de março de 2020, então, esse aumento reajuste, ele, além de ser nulo de pleno direito, ele não poderá ser aplicado até 31 de dezembro de 2021. Aí vem a pergunta, talvez essa pergunta ela tenha uma repercussão maior entre os demais profissionais que trabalham nos órgãos da educação, nem tanto o magistério, porque infelizmente esse ano nós não tivemos o reajuste do piso nacional do magistério. Mas, então, como nós não tivemos reajuste do piso nacional do magistério, a mesma regra que estava valendo antes da pandemia, em janeiro de 2020, está valendo em 2021. Então, vocês não vão ter percas, digamos assim, vocês vão deixar de ganhar, mas perder o que vocês já tinham, vocês não terão. Agora, em relação à questão do servidor de nível de apoio, o servidor de nível médio, muitos deles sentiram, já no contra-cheque de janeiro deste ano, essa dúvida, e talvez seja a principal pergunta que tenha a ser feita. Eu posso progredir de nível durante este período? Esta progressão é quinquênio? Bem, vamos esclarecer a cada um de vocês de uma forma bem sucinta. Primeiro, não existe hoje na Prefeitura Municipal de Picuí quinquênio. O quinquênio, desde 2008, foi extinto. Em 2008, foram encaminhadas 2 leis complementares para a Câmara Municipal de Picuí. Uma lei complementar estabelecendo o Estatuto do Servidor Público Municipal, a Lei Complementar 01/2008, e uma lei complementar estabelecendo o plano de cargos e carreiras do magistério, salvo engano, a Lei Complementar 02 de 2008. Até 2008, existiu o que a gente chama de quinquênio. O que é o quinquênio? Que em alguns municípios existe, salvo engano, aqui no município vizinho de Frei Martinho ainda tem quinquênio, acho que em Nova Palmeira a lei ainda fala em quinquênio, não tenho certeza, mas Frei Martinho, eu vi a lei lá, ainda fala de quinquênio, não sei Nova Palmeira propriamente dito. Mas o que é o quinquênio? O quinquênio é uma gratificação que você ganha a cada 5 anos de trabalho. Então, eu completei 5 anos de serviço, eu ganho uma gratificação de 5% da minha remuneração inicial. Eu completei 10 anos de serviço, eu ganho uma gratificação de 10%. Completei 15 anos, 15%. Completei 20 anos, 20%. E assim sucessivamente. A cada 5 anos, aumenta 5% na minha gratificação. Então, um servidor que recebe o salário mínimo, por exemplo, que recebia um salário mínimo lá em 2020 de R$ 1.045, nos municípios que existem quinquênios, eles recebiam vencimento base, R$ 1.045. Quinquênio, se eu tenho 5 anos, 5% do vencimento base. Se eu tenho 10 anos, 10%. Se eu tenho 15 anos, 15%. E assim sucessivamente. Agora, em 2021, como é que ficou? O quinquênio, que equivale à vantagem, remuneração, ele ficou congelado pelo artigo 8º, inciso 1, da Lei Complementar 173 de 2020. Então, mesmo quinquênio que eu ganhava em 2020,
eu vou continuar ganhando em 2021. Agora, o meu vencimento base muda. Aí é onde vem a questão. Quem recebe um salário mínimo, nós sabemos que o salário mínimo neste ano mudou de R$ 1.045 para R$ 1.100. E todos nós sabemos que isso é constitucional. A Constituição da República Federativa do Brasil diz que nenhum servidor neste país pode receber menos do que o salário mínimo. Então, o quinquênio nestes municípios, eles congelaram. É o mesmo. Agora, quem recebia um salário mínimo de 1.045, teve o reajuste do salário mínimo para R$ 1.100, porque ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Então, nestes municípios em que ainda existe quinquênio, houve vantagem remuneratória do servidor, não porque eles tiveram direito ao quinquênio, o quinquênio congelou, mas porque quando aumentou o salário mínimo, automaticamente eu ganhei este aumento do salário mínimo. Situação diferente daquele servidor que não ganhou o salário mínimo. Aí ele que não ganha salário mínimo, que ganha acima do salário mínimo, ele fica com tudo congelado. Aqui em Picuí, como eu disse a vocês, desde 2008 não existe mais quinquênio. Então, o que era quinquênio se transformou em níveis. Nós estamos vendo aí na tela, não sei se está aparecendo para vocês, nós temos o nível superior magistério. Não está aparecendo, né? Deixa eu ver se agora aparece. Acredito que vai aparecer. Pronto, agora apareceu. Nós estamos aí com a questão do nível do magistério. Vejam que vocês têm níveis de referência 1, 2, 3, 4 e 5 e níveis A, B, C, D, E, F, G. Esses níveis, aqui eu estou pegando o professor de educação infantil como exemplo. Esses níveis de referência 1, 2, 3, 4 e 5, esse nível 1, ele praticamente não tem mais ninguém nele hoje, porque era o pessoal que tinha o magistério. Era o magistério, não era, Leica? Os professores mais antigos. Hoje, quem está ingressando no serviço público já está ingressando diretamente nesse nível 2. Então, 2, o que tem licenciatura, o que tem a graduação. 3, o que tem especialização. 4, o que tem mestrado. 5, o que tem doutorado. E esses níveis A, B, C, D, E, F e G são os níveis de progressão de acordo com o tempo de trabalho. Então, aquele servidor que tem até 5 anos de serviço está no nível A. O que tem de 5 a 10 no nível B. O que tem de 10 a 15 no nível C. O que tem de 15 a 20 no nível D. O que tem de 20 a 25 no nível E e assim sucessivamente. O que era quinquênio foi incorporado e agora está sendo chamado de níveis. Então, hoje, por mais que a gente fale popularmente em quinquênio, mas hoje, juridicamente falando, não existe mais quinquênio. Desde 2008, com o novo Estatuto dos Servidores Públicos de Picuí, não existe quinquênio, o que existe são níveis. E aí, à medida que você vai completando 5 anos de serviço, você vai saindo de um nível para outro. O que é que acontece? Qual é o prejuízo para o servidor, digamos assim? O prejuízo é que o servidor ele não vai receber gratificação, ele vai receber vencimento base. E o que nós vimos é que esses vencimentos bases, eles estão congelados até 31 de dezembro de 2021. Então, o que é que vai acontecer? Os mesmos valores que estavam sendo pagos em 2020, em março de 2020, eles continuarão sendo pagos até 31 de dezembro de 2021. O professor que, por exemplo, hoje está com 9 anos de serviço e que vai completar agora em março, no mês de março, 10 anos de serviço público,
ele vai ter o direito de progredir do nível B para o nível C? Bem, existe uma grande discussão no âmbito da Procuradoria Jurídica Municipal. Nós sabemos que existem diversos advogados que trabalham no município de Picuí, e existiu uma grande discussão acerca dessa questão. Existe um parecer do Ministério da Economia que diz que estão suspensos, inclusive, as progressões de níveis dos servidores públicos até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, de acordo com esse parecer do Ministério da Economia, é para congelar o salário de todo mundo, parar a contagem de tempo de serviço de todo mundo até 31 de dezembro de 2021, salvo para efeitos de aposentadoria. Esse é um entendimento do Ministério da Economia e foi um entendimento levantado na reunião dos procuradores. E aí eu destaquei, por isso que quando eu iniciei aqui essa apresentação, eu dizia a vocês que não adianta a gente discutir a lei está feita. O que a gente adianta discutir agora é tentar minimizar os efeitos desta lei. E aí, o que é que eu falava lá ao pessoal? Eu dizia, olha, a lei diz que está proibida a concessão de vantagem, salvo se essas vantagens fossem autorizadas em período anterior à pandemia. A vantagem de progressão de um nível A para um nível B, de um nível B para um nível C, por exemplo, ela vai, digamos assim, ela foi instituída por que lei? Pela lei complementar, no caso do magistério, pela lei 2 de 2008, no caso dos demais servidores, pela lei 1 de 2008. São leis anteriores à pandemia? São. Então, como são leis anteriores à pandemia, não tem sentido a gente não conceder esses reajustes financeiros aos servidores. Então, você que é servidor público, você que é professor de educação infantil, do magistério, por exemplo, e que no mês de março agora de 2021 vai sair do nível B, que referência 2 nível B, 2.848,23, e vai sair para o nível C, porque vai completar 10 anos de serviço, a partir de março você vai receber os R$ 2.983,86. Então, vocês vão receber, vão ter direito a essa progressão de nível. O que aconteceu tão somente foi o congelamento dos reajustes, porque, como nós sabemos, não houve reajuste do piso nacional do magistério. Só haveria algum tipo de reajuste se o piso nacional do magistério tivesse sido reajustado, porque nós sabemos que piso é piso. Ninguém pode receber abaixo do piso. Situação diferente aconteceu, por exemplo, com os de nível médio. Você que é agente administrativo do nível médio, que está com menos de 5 anos de serviço, o salário mínimo aumentou para 1.100. Mas lá em março de 2020, você já recebia R$ 1.108,80. Então, como você já recebia mais do que o salário mínimo, você não teve direito ao reajuste. Então, a tabela do nível médio ficou congelada também, assim como a tabela do magistério. Não está apresentando, né? Agora, lembrando que se você sair de um nível para outro, se você completar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, você vai ter sim o direito ao seu reajuste, que desde já a gente vai chamar a atenção dos servidores. Não é quinquênio. O quinquênio desapareceu no ano de 2008. A partir de agora é progressão de nível. Quem foi mais afetado por esse artigo 8º da Lei Complementar 173 foram os servidores de nível de apoio. Por quê? O nível 1 e o nível 2, ou seja, aqueles servidores do nível de apoio que tinham até 10 anos de serviço público, todos eles recebiam menos do que R$ 1.100. Na hora que o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.100, automaticamente ninguém pode receber menos do que o mínimo.
Então, o nível 1 e o nível 2, eles ficaram equiparados. Todos ficaram equiparados a R$ 1.100. Aquele servidor público que completar do nível de apoio, que completar os 5 anos de serviço público neste ano de 2021, ele não vai ter reflexo remuneratório, porque tanto o nível 1 como o nível 2 ficou restrito ao valor de R$ 1.100. Já aquele que vai completar 15 anos de serviço, 10 anos de serviço, melhor dizendo, sai do 10º para o 11º, ele já entra na questão do nível 3 e já tem aí um reajuste. Eu quero deixar claro, eu sei que é muito incômodo, é tão incômodo para vocês quanto para nós que estamos tendo que aplicar essas regras da Lei Complementar 173/2020, mas eu quero deixar claro para vocês que quando der 1º de janeiro de 2022, automaticamente essas percas elas terão que ser recompostas. Então, o que vai acontecer nos municípios a partir de 1º de janeiro de 2022 é a questão do efeito cascata. Como assim o efeito cascata? O servidor, por exemplo, do nível de apoio, que não recebeu reajuste nenhum ao sair do nível 1 para o nível 2, vai receber, além do reajuste do salário mínimo de 2022, vai receber um reajuste equivalente a 2 progressões de quinquênio. Porque quando chegar em 2022, que essa proibição se encerrar, automaticamente a gente vai ter que refazer toda essa tabela e refazer toda esta recomposição, certo? Além disso, estão vedados, estão proibidos a criação de novos cargos, empregos e funções públicas que aumentem a despesa, salvo se em decorrência da pandemia. Por exemplo, se houver a necessidade de se criar um novo cargo para atender uma necessidade das atividades remotas de ensino, esse cargo poderá ser criado porque é uma criação em decorrência, Leica, da pandemia do Covid-19. Como eu já falei, está proibida a alteração da estrutura de carreira que implique em aumento de despesa. Então, plano de cargos e carreiras esse ano não poderá ser modificado em absolutamente nada, só poderá ser modificado a partir de 1º de janeiro de 2021, bem como a admissão ou contratação de pessoal, salvo se por excepcional interesse público ou em substituição à vacância, também salvo se em decorrência da pandemia. Aqui é uma questão interessante, porque, por exemplo, nós temos diversos professores que passaram e que estão na lista de espera no concurso público. Mas por mais que eu tenha, por exemplo, nós temos hoje, Leica, uma questão, professor de arte, salvo engano, nós temos uma grande dificuldade, porque o número de professores de artes que nós temos ainda é insuficiente no município de Picuí. Mas aí nós estamos proibidos de chamar, mesmo tendo um concurso público em validade, nós estamos proibidos de convocar novos professores até 31 de dezembro de 2021, salvo em caso de vacância. Por exemplo, um professor se aposentou, então eu posso nomear um outro professor para aquela vaga e deixando bem claro lá na portaria que o professor está sendo nomeado em substituição ao fulano de tal que se aposentou. Mesma coisa, equipe técnica, equipe de apoio, qualquer servidor público. Nós tivemos, infelizmente, né, a perda, né, a morte da nossa amiga Francinete. Então, por exemplo, Francinete era professora de geografia. Eu terei a possibilidade de convocar um novo professor de geografia, mas deixando bem claro que este professor de geografia está sendo nomeado em substituição à vaga da professora Francinete. Ah, Joagner, mas tem vaga no plano. Mas se aquela vaga não está preenchida, eu não tenho como nomear um novo servidor público. Em decorrência disso, o concurso público realizado no ano de 2019, ele está suspenso. O período de março de 2020 até janeiro de 2021 está a suspensão
da validade do concurso público. Então, certamente, esse concurso público de 2019 ele vai ter validade superior a 4 anos, em decorrência desta pandemia da Covid-19. Né? E aí, para a gente finalizar, já tomei muito tempo dos senhores e das senhoras e responder algum questionamento que porventura tenha. Nós temos alguns pontos que gostaríamos de esclarecer acerca do sistema remoto de ensino. Primeiro, todos nós, tanto o professor como a gestão administrativa como um todo, fomos pegos de surpresa com o anúncio do retorno das aulas presenciais pelo governo do Estado. E aí muita gente vem nos questionando, e no município? Como é que isso vai acontecer? Bem, eu quero deixar bem claro aos senhores e senhoras profissionais da educação que o retorno às aulas presenciais da rede pública municipal de Picuí, ele será gradual. Nós não vamos fazer um retorno do dia para a noite. Nós não vamos fazer um retorno de uma forma desorganizada ou irresponsável que venha a colocar em risco a saúde dos nossos profissionais e a saúde dos nossos estudantes. E, a meu ver particular, não existe possibilidade nenhuma de retorno de aula presencial sem antes falarmos em vacina, em vacinação. Esse é o meu entendimento pessoal, esse é o meu posicionamento pessoal. Mas desde já que estamos diante de um público em que temos profissionais da educação, temos pessoas diretamente interessadas neste conteúdo, eu gostaria de pedir um apoio de cada um dos senhores e das senhoras. Um apoio, seja junto às entidades sindicais, seja até mesmo em organização popular, para a gente sensibilizar o Ministério Público da Paraíba quanto a esta temática. É bem verdade que até o momento a Promotoria de Justiça aqui do município de Picuí não emitiu nenhum posicionamento, nós não recebemos nenhum posicionamento acerca disso. Mas, infelizmente, nós sabemos que quando o posicionamento vem como forma de recomendação, muitas vezes com 48 horas, com 72 horas de cumprimento, sem dar a oportunidade da gente dialogar acerca da temática. E quando a ordem vem de cima para baixo, o município fica muitas vezes de mãos atadas. Por isso que eu estou pedindo o apoio de cada um dos profissionais de educação, para que a gente possa, se possível, até fazer um abaixo-assinado, até fazer uma carta aberta, em conjunto, gestão municipal, Conselho Municipal de Educação, professores, funcionários de educação, para sensibilizar o Ministério Público de que só existem condições de retorno para aulas presenciais à medida em que a vacinação se der. E não só a vacinação dos profissionais, mas a vacinação também dos nossos estudantes. Logicamente, quando for para retornar totalmente de forma presencial. A gente pode até discutir um sistema híbrido à medida em que for vacinando os profissionais da educação. Sabe por quê, minha gente? Eu vi no início do ano, e compartilhei até no grupo do Conselho Municipal de Educação, e me deixou muito preocupado, uma matéria no site do Ministério Público do Estado da Paraíba, onde algumas promotorias do Estado já estavam recomendando o retorno das aulas presenciais para março desse ano, sob a alegação de que a criança não pega Covid. Pasmem os senhores e as senhoras. O argumento de retorno da aula presencial é que criança não pega Covid. E os profissionais da educação, como é que vão ser tratados ao longo deste processo? E outra, gente, nós estamos diante de um vírus que é uma verdadeira roleta russa. Nós não sabemos como é que ele se comporta. Ontem eu perdi um colega, eu fui monitor dele da disciplina de Direito Civil 1 na universidade, um colega, policial militar em Campina Grande,
do Proerd, Edgley. Eu fui monitor de Edgley na universidade. Edgley era maratonista. Edgley corria maratona. E Edgley, infelizmente, ontem foi vítima, mais uma vítima para a Covid-19. Então, eu não tenho como dizer mais o que é grupo de risco de Covid-19. Quando se matam crianças, se matam jovens, se matam gordinhos, se matam corpos atléticos, se matam idosos, não existe mais grupo de risco. Então, eu queria pedir encarecidamente a cada um dos senhores e das senhoras um apoio para que a gente possa dialogar com o Ministério Público e que o retorno das aulas presenciais seja um retorno gradual, para que a gente possa falar em sistema híbrido. No meu entendimento, nós temos que falar, pelo menos, em vacinação dos profissionais da educação e para que a gente possa falar em um retorno total de aula presencial, aí sim, só com vacinação 100%. Este é o meu entendimento pessoal, logicamente respeitando aqueles que têm entendimentos diferenciados. Ela colocou a questão e o Fundeb, sem congelamento, o recurso do Fundeb? Bem, professora, na verdade, nós ainda estamos aguardando que esses recursos do Fundeb entrem. Pelo que nós estamos observando, o comportamento nesse primeiro mês de janeiro de 2021, o comportamento é justamente de congelamento. Por exemplo, nós tivemos agora, concedemos aos profissionais da saúde, aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, o reajuste do piso salarial nacional. Mas o reflexo desse piso ainda não chegou em janeiro de 2021. Não tenho como alertar, dizer com sinceridade neste momento se haverá ou não haverá um aumento dos recursos do Fundeb para o ano de 2021. Mas uma coisa eu tenho certeza e posso garantir à senhora, posso garantir a todos os outros professores. O dinheiro do Fundeb não vai ser farrado no município de Picuí. Se por acaso vier aumento nos recursos do Fundeb e nós estejamos impossibilitados de conceder qualquer tipo de aumento salarial aos profissionais no tocante ao ano de 2021, se essa lei não for revogada, que existe a possibilidade também da Lei 173 ser revogada, mas se por acaso nós tivermos um aumento considerável de Fundeb e não tenhamos uma mudança nesse cenário da Lei Complementar 173, não só a senhora professora, como todos os demais professores deste município podem ter a garantia de que o dinheiro ficará lá guardado, o dinheiro ficará lá reservado, para que no momento propício a gente possa investi-los de forma igualitária, de forma justa, para garantir que os professores, os alunos, os funcionários, todos aqueles que fazem a educação do município de Picuí, eles possam ser agraciados com esse aumento de repasses, sempre dentro da lei. Quando a gente fala em Fundeb, a gente fala de verbas federais, e a gente fala de Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, ele é muito pesado. A mão dele é muito pesada. Ontem nós vimos, infelizmente, mais uma operação da Polícia Federal aqui no estado da Paraíba, desta vez envolvendo recursos da educação. Ano passado nós presenciamos o escândalo da merenda escolar aqui no estado da Paraíba, também envolvendo alguns municípios acerca de recursos da educação. É um dinheiro muito sério, é um dinheiro que tem que ser investido com muita tranquilidade e com muita legalidade. Então, respondendo de forma bem objetiva, no momento a gente não tem como dizer se existe uma perspectiva de aumento ou de redução do Fundeb, porque estamos ainda recebendo as primeiras parcelas. Mas uma coisa, pode ter certeza, todos os servidores do município de Picuí, é que o dinheiro não vai ser farrado, o dinheiro vai ser investido dentro da legalidade, o dinheiro vai ser investido da melhor forma para garantir um ensino de qualidade como o município de Picuí sempre teve. Doutor João, temos outra questão assim que eu considerei
instigante, assim, profunda. Uma professora pergunta, vamos perder um ano de aposentadoria? Não. Deixar bem claro. O que o Ministério da Economia quis dizer no seu parecer é que de março de 2020 a dezembro de 2021, este período ele deveria ser suspensa a contagem deveria ser suspensa para efeitos de concessão de vantagens remuneratórias, salvo casos de aposentadoria. O entendimento que o município de Picuí está aplicando, que não é este entendimento do Ministério da Economia, nós estamos aplicando um entendimento diferenciado, é que esse tempo vai ser contado para todo mundo, tanto para efeito de aposentadoria, como para efeito de progressão de nível. Então, o professor que vai completar, sair do nível B para o nível C, porque completou mais 5 anos de serviço, ele vai ter sim direito remuneratório à sua progressão, muito embora o Ministério da Economia esteja recomendando o contrário. Mas nós vamos aplicar esse entendimento para que o prejuízo seja o menor possível para o servidor público. Também aquele professor que evoluir academicamente, sair de uma licenciatura para uma especialização, ou para um doutorado, ou para um mestrado, ele também vai ter aplicada a vantagem remuneratória em decorrência da formação acadêmica do mesmo, certo? Então, a aposentadoria continua se contando normalmente. Inclusive, aqui como um conselho de amigo, não é nenhum conselho de profissional, aqueles que estão com o seu tempo de aposentadoria suficiente, corram para requerer a sua aposentadoria. Pois a tendência é que a reforma da Previdência aprovada em 2019 no Congresso Nacional, ela seja válida para todos os entes federativos, independentemente da aprovação das respectivas câmaras municipais. Está se aplicando o entendimento de que, como a mudança se deu na Constituição Federal, a Constituição Federal é a carta magna do país e está acima de todas as leis. Então, automaticamente, o sistema previdenciário próprio, ele terá que seguir as regras da Constituição Federal, ainda que as leis municipais prevejam um regime diferente. Então, como amigo, eu aconselho aqueles servidores que estão com tempo suficiente para requererem suas aposentadorias, requeiram para evitar que esse entendimento que está para ser exposto pelo STF a qualquer momento, ele possa trazer algum tipo de prejuízo aos senhores e às senhoras. Só para a gente finalizar aqui, Leica. Na verdade. Pais sem respeito ao servidor, em tempos pandêmicos. Era para cortar a isonomia do senador, do deputado e outros. Vergonha só se arrebenta e morre de trabalhar. É verdade. E aí, para que a gente tenha cuidado com a nossa saúde mental, para o nosso corpo também. Por isso que a Secretaria da Educação está orientando que vocês façam uma rotina de trabalho e apresentem na reunião de pais, porque é importante que vocês façam esse contrato com os pais. Apresentem para eles. A gente vai abrir o grupo de 7 horas, fechar de 11. Esse é o meu horário de trabalho. E aí, no outro dia, cada um abre o seu grupo de WhatsApp dentro do seu horário de trabalho. Nós todos estamos cansados, professora, mas é porque a gente foi aprendendo, doutor Joagner, a gente foi aprendendo na medida que foi acontecendo as ações com relação ao Covid. Então, esse ano a gente pode começar diferente. A gente vai começar com uma reunião de pais, apresentando delicadamente aos pais uma rotina de trabalho,
porque não é isso que a Secretaria da Educação quer. A Secretaria da Educação quer que o servidor esteja bem, que ele trabalhe as suas horas, que ele recebe por isso. Então, assim, para todos vocês, apresentem uma rotina de trabalho para os pais e, com certeza, eles serão os nossos grandes parceiros para que a gente tenha tranquilidade, sim, de executar o nosso trabalho. Estava saindo os dois áudios. Só para a gente finalizar, Leica, e aí a professora, a crítica e a indignação da professora, eu acho que é uma crítica e indignação de nós todos, e por isso que eu abri essa palestra dizendo, depois da lei aprovada, não adianta a gente estar reclamando. Infelizmente, a lei foi aprovada. E quem está lá no Congresso Nacional não está lá porque veio de Marte. Não veio no disco voador e parou no Congresso Nacional. Está lá porque o povo brasileiro colocou lá. Então, querendo ou não, por mais que não reflita, por mais que aquele posicionamento não reflita a minha vontade, mas infelizmente reflete a vontade da maioria do povo brasileiro, que se não peca por ação, peca pela omissão. Eu lembro que nós estávamos numa reunião do Conselho Municipal de Educação e eu disse que essa lei complementar 173, ela iria trazer muitos prejuízos. E que todo mundo achou uma maravilha porque não estava ainda refletindo no bolso. A gente só iria sentir a lei 173 quando chegasse 2021. Infelizmente, eu acertei naquele momento. Então, assim, é uma oportunidade de nós, como cidadãos, a gente poder exercer. Não é só chegar numa urna eletrônica, votar num deputado federal, votar num senador e pronto, só voltar a analisar daqui a 4 anos. Todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, quem foi o deputado federal, quem foi o senador que nós depositamos a nossa confiança, que nós demos a procuração para estar lá no Congresso Nacional defendendo aquilo que eu acredito que esteja correto. Então, cabe a cada um de nós exercer essa cidadania ativa de cobrar, pelo menos do nosso, atitude para evitar que esta lei complementar, outras leis como esta lei complementar 173 possam ser aprovadas sem um diálogo franco com a população brasileira. Eu não estou aqui, repito, não vou criticar, nem vou emitir juízo de valor sobre se a lei é boa ou não é. Lei é lei, foi aprovada, a gente vai cumprir de uma forma que traga o menor dano para o servidor público, mas que a gente possa ter essa cidadania ativa de procurar fazer a nossa parte, né, enquanto cidadãos, e eu sei que a comunidade da educação é uma comunidade muito ativa em relação a isso. Certamente, Guia Lucena, nos próximos dias, estará expedindo algumas instruções, algumas resoluções acerca do funcionamento das unidades escolares, acerca do funcionamento dos órgãos da educação para este ano 2021. É importante esclarecer que nem sempre as regras que valeram para 2020 estarão valendo para este ano de 2021, haja visto que nós já estamos diante de uma nova realidade. Até mesmo no ano 2020, nós enfrentamos diferentes realidades, né? Observar a necessidade de cada um dos senhores e senhoras professores, principalmente, controlarem a carga horária trabalhada nesse período remoto. Eu lembro que teve uma professora que me questionou, dizendo, Ave Maria, eu não aguento mais fazer aqueles relatórios tão complexos, tão esmiuçados. Eu acho desnecessário um relatório daquele para mim. Eu disse, professora, você vai entender a necessidade de um relatório desse no dia que a senhora for se aposentar. Porque a gente sabe que o professor ele se aposenta com menos tempo, né? 55 anos do sexo masculino, 50 anos se do sexo feminino. Mas tem que ter o tempo de trabalho em sala de aula. Eu tenho que comprovar o trabalho em sala de aula. Num período regular, o tempo de serviço em sala de aula. Em tempo regular, nós sabemos
que o diário de classe ele tem a possibilidade de comprovar isso. Mas numa realidade remota, você que é professor ou professora que só está com 5 anos de tempo de serviço, se quando você chegar lá nos seus 20 anos ou 25 anos de tempo de serviço e for requerer a sua aposentadoria, dizer, olha, esse ano de 2020 e esse ano de 2021, eu não vou poder contar com uma aposentadoria especial para professor, porque eu não tenho comprovação de que você trabalhou isso em sala de aula. Por isso a importância de que o controle da carga horária trabalhada, os relatórios, eles sejam bem feitos para garantir um meio de prova para cada um dos senhores e das senhoras no momento em que forem se aposentar, certo? E, gente, para a gente encerrar, porque Leica está aqui aperreando, eu sei que tem muita coisa ainda para ser feita na semana pedagógica, mas vamos ter um cuidado quanto ao acompanhamento do nosso aluno e os casos de evasão escolar. É uma coisa que nos preocupa muito, o fato de que uma parcela ainda significativa da população não acredita no sistema remoto de ensino. E que nós sabemos que muitos pais chegaram para a gente e disseram, não vou matricular meu filho porque ele só vai voltar para a escola quando estiver no ensino presencial. Ou eu prefiro que você reprove meu filho para ele voltar a estudar quando estiver no ensino presencial. Nós temos que ter cuidado porque, para não cairmos na omissão, para que não caiamos na omissão e, de repente, depois, como servidores públicos que eu sou e que cada um dos senhores e das senhoras também são, possamos responder por uma improbidade administrativa por omissão junto ao Ministério Público. Está tendo caso de evasão escolar, o aluno não está participando das atividades remotas de ensino, faça o relatório, encaminhe para os órgãos competentes, faça a sua parte. Nossa preocupação, nosso cuidado é sempre para evitar que você, como servidor público, eu sempre brinco, a joia rara da administração é você, servidor. Sem você, tudo isso não existe. Sem nós, porque eu também sou servidor público, isso não existe. O nosso objetivo aqui é fazer com que possamos prestar um serviço de qualidade e garantir uma educação ainda melhor para o povo de Picuí. Muito obrigado, desculpe-me se eu fui chato, enfadonho, se em algum momento não atendi às expectativas dos senhores e das senhoras, e estou sempre à disposição de segunda a sexta-feira na Prefeitura Municipal, no Centro Administrativo, para que possamos dialogar sempre para construir um governo cada vez mais participativo. Muito obrigada, doutor Joagner. Os elogios aqui para você são muitos, muitos mesmo. Parabéns, 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 valeu a pena. Tem muito